Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana Freitas, sou psicóloga clínica escolar e sou especialista em terapia familiar e de casal. Você sabia que o tempo de concentração das crianças e dos adolescentes é relativo à idade deles? Muitas vezes nós até achamos que é má vontade, que é preguiça, que é manha, mas então vamos entender a etapa do desenvolvimento para que nós possamos ter resultados melhores quando for propor um tempo de atividade ou de lições, tá? E esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá? Para eu entender se esse tema é interessante para você, escreve nos comentários e curta esse vídeo. Assim você vai me ajudar a conhecer as suas necessidades, né? O que você precisa de informações e também me estimula a trazer assuntos que são relevantes para você aqui nesse canal. Os pais e os educadores precisam conhecer a etapa do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Assim, você não vai se frustrar na hora de exigir determinados comportamentos da criança e do adolescente. E por isso eu vou aqui ajudar você a identificar quais as atividades que mais chamam atenção e uma média de tempo de concentração por idade. A atenção e a concentração, ela costuma aumentar conforme a criança vai crescendo. E as atividades que ela curte fazer também fazem parte desse crescimento e dessa etapa do desenvolvimento. Ela vai ter um interesse maior por umas atividades, menos por outras. E todas essas atividades que elas têm interesse têm a ver com a necessidade e a capacidade motora, cognitiva e emocional de cada uma delas. Então, quanto mais divertido e mais interessante for a atividade, maior vai ser o grau de concentração e de motivação. Por exemplo, vocês querem fazer a lição de casa ou quer jogar videogame? É uma questão de gosto, né? É uma questão de gosto e de interesse. Claro que pode variar de pessoa para pessoa. Você quer fazer uma aula de física quântica ou quer uma aula de educação física? Também é uma questão de gosto. Mas elas vão ter uma opção do que elas gostam mais ou não de fazer. E naquelas que elas gostam mais, geralmente a concentração vai ser maior e a motivação também. Só que, na vida real, né, gostando ou não, tem coisas que realmente temos que fazer. O importante é manter a concentração e a motivação da melhor forma possível. Claro que eu vou ter maior concentração e motivação em fazer aquilo que eu gosto. E as crianças e adolescentes, mais ainda. Então não dá pra gente cobrar que elas fiquem super focadas e atentas na lição de casa ou numa coisa que elas não gostem de fazer. Vai ter uma resistência maior. Eu acho que é importante lembrar sempre que cada criança é diferente, tá? E mesmo estando no mesmo ciclo, pode ter algumas variações no tempo. Isso aqui é uma média, é de acordo com fontes bibliográficas, com pesquisas. Inclusive, as próprias referências têm algumas divergências. Então, algumas falam que o tempo médio de concentração é só multiplicar 5 pelo ano de idade, né? Então, se a criança tem 2 anos, 10 minutos. 5 minutos para cada ano de idade. Outras bibliografias falaram de 4 a 8 minutos por ano, isso em relação às crianças. De toda forma, é importante que você conheça teu filho e observe quanto tempo que ela mantém o foco e a concentração em cada atividade, tá? Porque também, de toda forma, mesmo seguindo essa tabelinha, cada criança é diferente e algumas se distraem mais facilmente, outras já são mais focadas. Esses dados, ele é apenas para nós termos uma base, tendo em vista que foram feitos alguns estudos científicos e conseguiram identificar uma média, tá? Então, vamos às principais características. Crianças de 0 a 3 anos, tá? Geralmente as crianças que estão nessa fase, elas possuem baixa tolerância à frustração, elas estão na fase do não, então podem apresentar
comportamentos de birra, de resistência às regras. Acho que vocês já viram aí os vídeos, né, sobre a crise dos 2 anos. Eu tenho vários vídeos aí que falam dessa etapa, o quanto que ela é desafiadora, o quanto que os pais ficam frustrados e sem saber o que fazer nessa etapa. Porque a criança está em desenvolvimento verbal, cognitivo, ela está aprendendo a falar, está aprendendo a explorar o mundo de uma forma diferente, está aprendendo que a atitude dela tem uma ação e uma reação. Então, tudo isso vai fazer com que ela tenha esses comportamentos. Nessa idade, né, geralmente a criança, a gente fala assim, ai, deixa de ser egoísta. Não é que ela é egoísta, é que realmente ela não tem noção do que é dela e do que é do amiguinho. Então, assim, ela vai ter interesse, a cor dele é mais bonita, às vezes é até a mesma cor, mas ela vai querer pegar, né, aquilo que é do amiguinho, porque é um momento de exploração, que ela não tem noção do que é meu, né? Então ela não vai saber dividir as coisas. Claro que a gente vai incentivando, nós vamos mostrando, né? E nessa idade de 0 a 3 anos, elas costumam gostar muito de atividades manuais, com cores, experimentar diferentes texturas, então tinta, massinha, argila, papel, canetinha, giz de cera, enfim. E o tempo que elas ficam concentradas é cerca de 5 a 15 minutos por cada atividade, tá? Pode ser que ultrapasse? Pode, como eu falei, tudo é variável. Então, a criança com 1 ano vai mais ou menos ter uma atenção de 3 a 5 minutos. Crianças de 2 anos, 4 a 10 minutos. E de 3 anos, de 6 a 15 minutos. Crianças de 4 a 6 anos. Essas crianças já gostam de brincadeiras que desafiam o corpo. Então, elas adoram pular amarelinha, escalar, correr, pular. Elas gostam de ser reconhecidas, de ter atenção, de ser elogiada nos progressos. Então, aquela fase, mãe, olha pra mim, olha pra mim. Olha o que eu tô fazendo, mãe, mãe, mãe. Eles falam o tempo inteiro, que é o tempo inteiro a atenção exclusiva para eles, né? Porque eles querem ser reconhecidos, eles querem mostrar que eles estão alcançando os objetivos e querem muito ser elogiados. Nessa idade de 4 a 6 anos, eles possuem uma concentração maior, tá? Então, aí é uma média de 15 a 30 minutos em uma atividade escolar, tá? 4 anos, então, vai ser de 8 a 20 minutos, 5 anos, 10 a 25 minutos e 6 anos, de 12 a 30 minutos, em média. Crianças de 7 a 10 anos. Essas crianças, elas estão num período de transição. Então, elas não são tão crianças, já estão deixando o ensino infantil e entrando num modelo mais conteudista. Então, já estão entrando na primeira série, já estão alfabetizadas, já tem mais matérias. E isso faz com que elas tenham menos tempo de lazer e tempo de brincar, inclusive na escola. O tempo de parquinho diminui. Então, essa é uma fase onde as crianças começam a pôr apelidos, fazem algumas trollagens uns com os outros, algumas pegadinhas, gostam de pegar no pé do sexo oposto, né? Isso, inclusive, para eles é uma diversão, bater, sair correndo, xingar, sair correndo, empurrar, sair correndo, puxar cabelo, tirar arco da cabeça. Eles adoram, né, provocar o sexo oposto. Quando interessados e entendem bem o conteúdo, costumam se dedicar. Só que quando eles têm dúvidas ou algumas incertezas, dá uma moleza, dá um desânimo, empurram com a barriga e às vezes costumam levar 5 vezes mais tempo resistindo de fazer uma atividade do que o tempo que levam para fazer a própria lição. Então, essa é uma fase que eles costumam resistir bastante para as tarefas, principalmente quando eles não se sentem seguros. Tá? Por isso que é importante sempre incentivo, sempre elogiar. Lembra que é uma fase que quer, né, desde lá atrás, eles querem elogio. Elogio todo mundo quer a vida inteira, inclusive quando nós somos adultos, né? E então, o que acontece? 7 anos, mais ou menos concentração, 14 a 35 minutos, 8 anos, 16 a 40 minutos, 9 anos, 18 a 45 minutos, 10 anos, 20 a 50 minutos. Tá? Pré-adolescentes, crianças de 11 a 13 anos. Geralmente nessa idade, eles acham que já sabem tudo, eles acham que sabem tudo.
mas eles se sentem desafiados com tanta informação. Então, se eles não tiverem uma boa base lá atrás, eles podem sim se sentir frustrados e desestimulados, tá? Nessa idade, eles costumam se importar demais com a opinião alheia. Tá? E aí, então, é a fase que eles seguem modinhas, eles estão entrando na puberdade, então os corpos e os hormônios estão se desenvolvendo mais rápido. Então, eles já não são nem crianças e nem adolescentes, eles estão numa transição da infância para a adolescência. E nessa fase, então, pode começar a aparecer o interesse afetivo, né? Através das paquerinhas, dos crushes, né? Geralmente essas paqueras costumam ser platônicas, mas tem aqueles que já são, né, mais precoces. Os pré-adolescentes, eles costumam ter um pensamento concreto, tá? Então, assim, ou as coisas estão certas ou as coisas estão erradas. Não tem um meio termo, não. Eles são 880. Nesse estágio, o que acontece? É normal que os jovens passem a pensar mais em si mesmos, tá? Eles sentem uma necessidade muito grande de ter privacidade. É nessa idade que eles começam a fechar a porta do quarto, fechar a porta do banheiro, trancar, colocar fones de ouvido para escutar suas coisas com privacidade. Ao mesmo tempo, eles também buscam maneiras de ser independentes da sua família, tá? Eles costumam, nesse período também, passar horas diante das telas, mas quando se trata de estudo, aí tudo pode ser chato. Mas, ao mesmo tempo, eles também são curiosos e quando têm interesse, aí eles conseguem focar e se dedicar por um bom tempo, mais do que 1 hora. Já os adolescentes, que aí são, né, aqueles que já estão acima de 14 anos, aliás, a partir dos 14 anos, geralmente eles têm a certeza que já sabem de tudo, eles não acham, né? Lá os pré-adolescentes, eles acham. Os adolescentes, eles têm certeza que eles sabem de tudo. Então, por isso, eles não gostam de pedir ajuda. Pedir ajuda para eles é um absurdo. Por quê? Porque eles estão buscando o tempo todo ser independentes e ser autônomos, tá? Então, tudo que nós perguntamos, geralmente eles dizem que está sob controle. Já fez a lição? Já. Já fez o trabalho? Já. Aí depois você descobre que não fez, que o trabalho não foi entregue na data, mas eles têm a resposta na ponta da língua. Já fiz tudo. Por isso que é importante a gente ir conversando, explicando que pedir ajuda tá tudo certo. Pedir ajuda é uma questão de maturidade, porque eles adoram ser maduros, né? Falou assim, pedir ajuda é uma questão de maturidade. Fala isso que eles vão gostar. E então eles querem participar de todos os assuntos e geralmente eles querem até saber mais do que os adultos, tá? Porque eles vêm cheio de argumentos e teorias, principalmente essa juventude que é extremamente antenada. Então eles sabem de política, eles sabem de todos os assuntos, mas eles querem saber mais, tá? E ainda se importam demais com a opinião alheia, né? E, inclusive eles ficam assim ruminando tudo que dizem para ele. Então é como se eu acreditasse no que os outros falam sobre mim. Não importa o que eu penso sobre mim. O que os outros acham de mim é o que eu sou, tá? Então, geralmente eles querem pertencer ao grupo, querem ser reconhecidos, querem ser populares e seguir as tendências. Geralmente, nessa idade, eles costumam experimentar diversos papéis, tá? E eles vão entendendo os valores, né? Que eles vão estar assimilando até mesmo para o seu autoconhecimento. Com relação ao estudo, se não for regrado, faz da forma mais prática e menos trabalhosa, tá? Claro que tudo é relativo, tem exceções, não é uma regra, tá? Então, eles são muito espertos. Então, o que for, quanto menos tempo eu dedicar aquilo, mais tempo eu vou ter para fazer as coisas que eu realmente gosto. Se você deixar, eles ficam o dia todo na tela, tá? Mas eles reclamam demais se tiver lições e muitos trabalhos para fazer. Geralmente costumam deixar tudo para a última hora. Por isso que é muito importante desde cedo ter uma rotina de estudo, tá? Desde pequeno é importante ter um horário de estudo.
Então, como eu falei, de acordo com a idade. Assim, quando eles vão crescendo, eles já vão acostumando a se organizar e a ter responsabilidade com o tempo e com o prazo de estudo e com os prazos de entregas, tá? O ideal para essa idade é no mínimo 1 hora a 2 horas de estudo por dia, porque aí vai fazer as lições, vai fazer as tarefas, vai ver, não vai deixar para a última hora. É muito importante ter um cronograma nessa idade, né? Adolescente a gente até fala um pouquinho mais, né? Porque geralmente é uma fase também desafiadora. Eles costumam desafiar muito os pais, tá? Qualquer figura de autoridade, eles gostam de desafiar, porque eles não aceitam que você imponha regras. Eles vão tentar de tudo para burlar ou para convencer quem tenta impor limites, tá? De convencer de não colocar limites. Só que muitas vezes nós subestimamos os adolescentes, porque realmente eles são muito antenados, eles têm opiniões políticas e pessoais muito consistentes, né? E eles têm os seus ideais. Então, é muito importante, né, que você ouça, que você acolha e você respeite. O que eles querem é ser ouvidos e ser respeitado como igual. Como nós vimos, cada idade é diferente. É preciso conhecer para saber lidar e entender o comportamento e o tempo de concentração. Quanto mais cedo se estabelece uma rotina, um local e um tempo de estudo, tá? Lembrando que respeitando cada faixa etária e o tempo de concentração, mais fácil vai ficando nos próximos ciclos, tá? Então, é muito importante manter um cronograma e um bom andamento dos estudos. Além de tudo, é sempre importante a ajuda dos responsáveis e dos educadores no processo de aprendizagem. Tá? As atividades exigem concentração e nós podemos sim treinar a capacidade de concentração. E aí, pegando esse gancho, no próximo vídeo eu vou compartilhar algumas técnicas que você pode ajudar a ampliar e melhorar a capacidade de concentração da criança e do adolescente. Quer falar comigo no chat de estreia do próximo vídeo, que é sobre esse tema? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que nós nos veremos no próximo vídeo. Um abraço!